É convidado deste jornal à hora de almoço o Rui Mergulhão Mendes, analista comportamental. Rui, muito boa tarde. Isto é o que dizíamos, que estávamos aqui a ver de novo estas imagens, é poder em todas as formas. Acho que sim, exacerbado ao máximo. Exato. Nós começamos por ter que analisar um bocadinho o contexto onde isto acontece. Os desequilíbrios que aqui estão patentes neste encontro, desde o local, ao contexto em si, ao conteúdo daquilo que vai ser tratado, ao número de pessoas que são postas frente a Zelensky na sala oval, à forma como o recebe, dizendo-lhe vens todo bonito, vens todo aperaltado. Exatamente, na rua ainda, ele diz. Ainda na rua. You are all dressed up. Yeah. Quando permite depois que o jornalista também faça perguntas relativamente à forma como ele vem vestido, e tendo ele já justificado que é uma questão mais militar, e que é o seu hábito, e que quando isto acabar, então volta a vestir. E este desencontro entre as posições determina seriamente a forma também como nós comunicamos e como nós nos vamos depois, ao fim e ao cabo, orientando no decorrer da conversa. E neste âmbito, eu acho que isto é tudo muito bem preparado e muito bem encenado para criar aqui um desconforto a Zelensky no seio da comunicação. Foi encenado, não há grandes dúvidas que isto tenha acontecido de forma propositada. Eu julgo que não. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que é relevante. Quando nós analisamos o processo todo da gestão da emoção, e aqui tive o cuidado de ver este vídeo com algum critério, é de esperar que, se houver alguma imprevisibilidade naquilo que possa acontecer, que a expressividade também seja maior. Quando ela não acontece, o que nós podemos subentender é que previamente as pessoas já tinham aquele registro para poder eventualmente falar sobre o tema, e que poderia muito bem ser uma coisa já planeada, e acredito que tivesse sido planeada deliberadamente por a parte do governo Trump. Olhando aqui para esta análise, para a mensagem corporal, Zelensky de braços cruzados, completamente em defesa. Completamente. Há aqui uma coisa também interessante. Eu não tive o tempo para analisar isso, mas eu acho esta proxémia demasiado próxima. A proxémia estuda o espaço com que interagimos e nos relacionamos uns com os outros, e poderá não ser inocente. Tanto que, se repararmos no decorrer deste encontro, Zelensky escolheu J.D. Vance como sendo aquela pessoa que ele poderia confrontar mais, por estar mais afastado, e tentar equilibrar de um ponto de vista da comunicação, quando sente que de facto está isolado no meio de 6, 7, 8 pessoas do mesmo lado, e ele ali sozinho. E essa posição, há um momento em que ele confronta de facto de uma forma mais veemente Vance, que inclusive é com uma cabeça mais projetada e com um tom mais agressivo, que teve pronto a intervenção de Trump a dizer: ele não está a falar alto, ele não está a gritar contigo, mantém-te calmo, e que fez todo e, aliás, o controle. Este apontar, este dedo em riste, não é? No sentido de a autoridade aqui sou eu, portanto, e de resto os dois depois a fazerem isso. E de resto os dois, e é interessante, Patrícia, quando nós olhamos para esta compostura e para este comportamento do Vance, muito a espelhar o comportamento de Trump. Estamos a ver esse momento do dedo em riste. Do dedo em riste, e julgo que esta e este altura... toque de Zelensky, não é? Que lhe dá, e há um momento, não sei se agora não estava a ver, mas é este momento em que ele dá um toque e que o empurra, tipo, toma atenção ao que eu te estou a dizer, olha para mim, porque de facto este espaço pode não ser o espaço mais confortável para quem está numa situação de inferioridade. Nos interrogatórios policiais utiliza-se isto para só obter por vezes as confissões, usando mesmo esta proxémia. Mas estava a dizer, o Vance tenta equilibrar ao máximo aquilo que é o estabelecimento de ligação com Trump. A uma dada altura até lhe dá um toque na perna para manter essa posição, e foi para Zelensky talvez a pessoa com quem ele conseguiria expor mais aquilo que ele tinha para dizer, por não estar tão próximo e não ser tão agressivo à forma da comunicação. O facto de falar muito alto, desta linguagem mais coloquial, e depois também o toque, essa tentativa do toque físico para tentar de alguma forma intimidar esta pessoa que estava nitidamente em situação de desvantagem, tudo isto serviu, e foi visto em direto por todo o mundo, que essa foi outra situação também que serviu de humilhação. Tudo isto serviu para intimidar Zelensky. Tudo isto serviu, e tudo isto foi, acho que é bem preparado nesse sentido, até porque, vejamos, o Trump diz aqui, numa dada altura, eu determinei que o presidente Zelensky não está preparado para a paz. Portanto, ele é que determina, ele não tem dúvidas nenhumas em ter afirmações relativamente ao poder e à forma do poder, tanto que, a uma dada altura, ele diz
isto vai ser um bom programa de televisão. Certo. Eu deixei isto correr até aqui para que os americanos vissem e eu queria que isto, eu autorizei praticamente que isto assim fosse, porque era aquilo que eu queria. Mais uma vez, eu acho que corrobora aquela prática inicial ou aquele pensamento inicial de que poderia eventualmente ser uma estratégia já delineada, este confronto e este cenário mais intimidatório para criar, ao fim e ao cabo, o resultado que criou. E este falar alto e esta linguagem mais coloquial, Zelensky fala inglês, mas não domina completamente a língua. Isso também é um dado... Esse é outro ponto altamente relevante, Patrícia. Quando nós não comunicamos na nossa língua, a nossa expressividade emocional não é a mesma que se tivermos na nossa língua. Aliás, estudos científicos mostram que se nós tivermos que vir para uma discussão mais acesa, e mesmo que sejamos que dominemos as duas línguas, teremos que vir para a língua onde apreendemos a emoção para conseguir expressá-la da melhor maneira. E esta é mais uma fragilidade aqui neste debate. Aqui não havia essa hipótese, porque Zelensky tentou, e vemos neste eu assisti a este momento em direto, portanto nós estávamos em emissão e sentimos essa necessidade e essa insistência de Zelensky em se tentar explicar e a não conseguir realmente com grande sucesso. Até porque nunca foi muito entendido, porque a dados momentos Trump inclusive punha as mãos em stop, dedos em risco muito próximo dele e sempre com uma pressão muito grande de que quem manda aqui, quem comanda isto sou eu. Aliás, se nós virmos depois o comportamento da embaixadora da Ucrânia é outro ponto que eu queria okay, também. Pronto, não sabia o alinhamento. É notório quando ela põe a cabeça as mãos na cabeça, peço desculpa, numa questão mesmo, isto é um descalabro, isto está a correr super mal, isto é mau é transversal em toda a parte. Mas havia alguma expectativa em relação a este encontro e depois Zelensky a sair, e já há fotografias inclusive muito simbólicas também de Zelensky a virar as costas à Casa Branca, depois foi levado à porta por uma funcionária, não pelo presidente, mas havia esta expectativa e agora... É muito difícil ou é mais difícil retomar as conversações depois do mundo inteiro ter assistido a isto? Bom, eu acho que o que o Trump pretendeu foi que houvesse uma tomada muito clara de posição de Zelensky face à ajuda dos Estados Unidos e continua a dizer que se nos viesse pedir desculpa, Vance já tinha dito isto, você não nos agradeceu, e ele disse, não, já agradeci várias vezes, não, mas você não nos agradeceu, é quando depois as coisas crispam. Eu acho que eles querem ali uma tomada de posição muito clara e quase como uma humilhação, porque quem oferece e quem dá e quem está disposto não precisa que do outro lado haja um tipo de comportamento que seja de submissão e de subserviência ao contexto que estão a viver. À partida não precisa. Okay. O que é que Zelensky podia ter feito em termos comportamentais para virar esta situação a seu favor? É uma excelente questão. Eu acho que, mesmo mantendo um equilíbrio emocional que o teve, porque não é nada fácil estar naquele contexto, rodeado daquelas pessoas, a ter aquele tipo de pressão a que esteve, acho que ele ainda assim aguentou bem uma parte dessa pressão. Teria eventualmente, se fosse humanamente possível, e estamos a falar aqui já de emoção, de cognição, de saber até onde é que eu aguento esta pressão, se ele conseguisse ter prolongado um bocadinho mais, deixando ao fim e ao cabo que toda esta hostilidade fosse só de um lado e que não houvesse nada resposta da parte dele, não sei até que ponto é que Trump conseguiria ir numa escalada para tentar provocar aquilo que ele provocaria. Ou seja, respondendo diretamente à pergunta, Patrícia, acho que seria talvez gerir um bocadinho mais o tempo de eu vou segurar isto até onde eu conseguir, porque eu segurando isto, do lado de lá vai ter que haver uma resposta mais veemente e aí fica ainda mais exposta a posição do poder face ao poder de tudo aquilo que estamos aqui a viver. Até porque, quando nós estamos expostos ao poder, aquilo que nós desenvolvemos internamente, a testosterona, mais testosterona, considerada uma hormona da agressividade e da competitividade, ela de facto aqui é patente. Eu estou numa situação de poder, eu estou empoderado, eu vou gerir isto da forma como eu quero e toda essa situação de poder entra numa escalada do ponto de vista biológico que permita que tanto Trump como Vance tenham o comportamento que tiveram e depois do outro lado a percepção desse mesmo comportamento leva a uma necessidade às vezes de maior fecho e de alguma aceitação. Mas Zelensky também é um profissional da comunicação. Também é um profissional, aliás são os dois, acho eu. Sim, mas Zelensky é daí que vem, não é? Era comediante e portanto sabe até a questão dos improvisos, claro. Ele não lhe é estranha a situação. Foi surpreendido? Mas eu acho que o contexto é diferente. Eu posso até ter uma vontade muito grande num determinado contexto, mas se estiver numa posição completamente desequilibrada
relativamente àquilo que está ali em discussão. E nós vimos aqui imagens, não nos esqueçamos que por trás de Vance está um grupo enorme de jornalistas a bombardear, passa a expressão, Zelensky com questões onde ele sente de facto que a posição dele ali é uma posição muito diminuta. E nós podemos preparar muito os nossos estados emocionais, podemos fazer muitos roleplays, mas de facto se aquilo que nós vivemos naquele momento é em conformidade com o que nós estamos a sentir, nós vamos comunicar isso. E acho que foi essa autenticidade também que transpareceu, ao fim e ao cabo, nestes comportamentos de Zelensky. Zelensky estava também em situação de desvantagem porque estava num território inimigo, não é? A Sala Oval, simbolicamente, é um dos sítios mais poderosos do mundo, claro. Não é? Talvez o mais poderoso. Ou talvez o mais poderoso, pelo menos é a sala do homem mais poderoso, supostamente. Esta parte também, essa carga, toda essa carga simbólica também teve. Isso faz parte deste contexto, que eu falei de início. Portanto, nós não podemos isolar a pessoa do contexto que ela possa estar a viver e de quais são todo o ambiente que ali possa surgir. Com certeza que se nós tivéssemos esta mesma reunião na Ucrânia ou na Europa, todo o comportamento teria sido difícil. Agora, a capacidade de Zelensky negociar um encontro destes noutro sítio, praticamente nulo. Foi Mergulhão Mendes, obrigada pela análise. Obrigado.